ainda pior. E para tentar resolver esse problema, a maioria vai empurrando aí com a barriga, usando o limite do cartão de crédito e fazendo empréstimos. Mas sem disciplina, o problema acaba aumentando e as dívidas ficam maiores do que o salário recebido no fim do mês. E para falar sobre esse endividamento, nós convidamos mais uma vez aqui a diretora do Procon de Foz, Claudineia Pliasecos. Boa tarde, Claudineia, tudo bem? Boa tarde, Foz do Iguaçu. Boa tarde, Rádio Itaipu. Boa tarde, Mulheres Itaipu. Oh, obrigada. Muito obrigada por novamente estar aqui. Infelizmente, falando de um problema que está cada dia pior. Eu falo por nossa cidade, mas como também participo dos Procons Brasil, Procon Paraná, eu vejo que é um problema geral. E de dar pena. E piorou ainda agora com a aprovação do governo federal, que antes o empréstimo pessoal era de 30%, né? Você poderia usar até 30% do seu... Da aposentadoria, né? Ou do benefício, e agora foi para 40%. Então, isso... Para quem não sabe, a questão financeira, situação financeira, fazer uma organização financeira, eles acham que foi ótimo para eles, mas eles não sabem que isso está tirando o mínimo deles comerem. Essa é a verdade. E principalmente parcelamento, né? A pessoa faz um parcelamento aqui, um parcelamento ali, e no final das contas, no final do mês, aquele parcelamento, cada parcela não sobra nem para eles irem ao mercado. Nada. O dinheiro da pressão, da pressão alta não tem mais do remédio. E antes era isso, né? Que a gente se aposentava, teria seu benefício para isso. Os idosos para comprar os seus remédios básicos e pagar mercado. E eles não estão tendo dinheiro mais nem para isso, por causa dos empréstimos consignados. Você recebe uma média de quantas pessoas por dia lá, Cláudia? Tem essa ideia? De 5 a 10 pessoas eu recebo. Por dia. Hoje, antes de eu vir para cá, porque eu já avisei tanto os estagiários do atendimento quanto o servidor público que no que tange a empréstimo consignado eu atendo pessoalmente. Hoje chegou um senhor lá e era sobre empréstimo, eu fui atendê-lo, ele falou: doutora, colocaram 5 mil reais na minha conta, doutora, do banco tal, e eu não fiz esse empréstimo. Eu fui ver no banco e o banco falou que foi uma financeira do banco tal que eu fiz esse empréstimo com esse banco. Doutora, eu não fiz esse empréstimo, eu não solicitei nada, eu não pedi nada para ninguém. Eu falei: calma, senhor, calma. O senhor foi ver no banco, né, da financeira? Fui, doutora, e eles falaram que realmente foi um empréstimo e que agora eu tenho que ver questão judicial para cancelar esse empréstimo. Sem ele pedir, sem nada. Sem nada, rigorosamente nada. Então, é isso que eu peço. E o problema é que a pessoa não consegue acionar essa operadora aí que depositou o dinheiro. Os 0800, esqueça. Eles são pagos para trabalhar nesses 0800 para não receber ligação de ninguém. Eles só ligam quando é para fazer o empréstimo. Quando depois que fez, acabou. Esqueça os 0800. E como que uma pessoa desesperada vai ficar ali 2, 3 horas numa ligação e ninguém fala nada para você? E é isso que eu peço. Vão até o Procon, porque eu preciso ter isso em mãos. Qual é a atitude agora a tomar diante desse caso? Ele vai trazer empréstimos do INSS, tá? Do benefício dele ou da aposentadoria, e ali vão aparecer os empréstimos que aparecem com desconto no benefício ou na aposentadoria dele. E ele vai me trazer também o extrato bancário do banco dele, que aparece esse dinheiro depositado. Ele vai até o Procon, agora com os demais documentos importantes, que é documento pessoal, comprovante de residência, tudo. E o que nós vamos fazer? Entrar em contato com esse banco, essa agência, essa financeira de empréstimo consignado. Para quê? Para ele devolver esse dinheiro. Então, eles podem, e muitos, emitirem um boleto. Aí emite esse boleto e o consumidor vai e paga esse boleto, ou seja, devolveu este dinheiro. Só que nós não estamos parando aí. Não é porque
desfez ali o dinheiro, saiu da conta do consumidor e foi para a conta da financeira novamente, é que parou por ali. Não. Agora a gente está seguindo com o processo administrativo, onde a financeira vai ser multada, tá? A devolver o dobro para o consumidor, porque foi um produto, um serviço colocado à disposição do consumidor sem a solicitação do mesmo, certo? Então eu preciso que os consumidores que estão sofrendo esse tipo de crime, na verdade, que ele, além de tudo isso que eu falei, ainda vá até a polícia, faça um boletim de ocorrência e leva até o Procon também, porque ali a gente vai montar todo um processo e deste processo ele vai fazer cópia e vai direto para a justiça, também danos morais. Cláudia, e configura estelionato isso? Claro, claro. Por quê? É uma forma de estelionato. Porque e se o consumidor acabasse gastando esse dinheiro e não percebesse isso? Mas mesmo assim, o consumidor ele não pode ter prejuízo a esse respeito. Rapidamente. Já chegou na fase da decisão administrativa um processo com uma resposta do fornecedor, que é a financeira desse empréstimo, que vocês não vão acreditar. A mesma forma, o consumidor não solicitou. Quando o consumidor viu esse dinheiro na conta dele, ele entrou em contato com a financeira via WhatsApp e pediram para falar por vídeo, porque eles não querem nada escrito. Documentado. O consumidor foi para reclamar. Só que se vocês ouvissem o áudio, o vídeo... Ele gravou? O vídeo, não, que a própria financeira mandou como defesa. Tipo, nós não vamos cancelar, porque o consumidor, conforme o vídeo anexado, ele disse sim ao contrato de empréstimo. Editaram o material? Não. Sem mentira nenhuma. Eu queria estar com o vídeo para vocês ouvirem. É exatamente assim. O consumidor do um lado, do outro lado da linha, e eles falando exatamente assim. O senhor... Como é que é? O senhor entende que o senhor fez um empréstimo no tal dia. O senhor entende? O senhor assume isso? O consumidor não entendeu nada que o cara falou. O cara falou da maneira mais rápida do mundo. E o que o consumidor fez? Foi falando sim para tudo. Então o senhor assume que o senhor fez um empréstimo tal, entendeu? É muito rápido. E geralmente acontece com quem tem pouco estudo? Mas a maior parte. E eles conhecem no primeiro contato que o consumidor não tem estudo, que o consumidor ele não tem como se defender. Então, deste caso em si, quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizada. Eu mesma liguei no Ministério Público, no Juizado Especial, para que desse um jeito de atender esse consumidor. Por quê? Quando ele recebeu esse empréstimo, colocaram R$5.000 na conta dele. Ele conseguiu entrar em contato, emitiram um boleto de R$5.725 para ele devolver. Ainda 70 a mais. Ele devolveu, judiação, os R$5.725 para a agência financeira. E ele trouxe para mim isso. Eu falei assim, mas senhor, por que o senhor... Não, porque eles emitiram... Eu falei assim, eles roubaram do senhor R$725. E o senhor não pode. O senhor foi roubado. Mas, doutora, eles falaram, tá, como se não bastasse aí, colocaram mais R$2.300 na conta dele. De novo? De novo. Ele entrou em contato novamente e disseram que era juros daquele empréstimo que ele tinha feito, juros abusivos daquele empréstimo de R$5.000 que ele havia feito. Como foi juros excedentes, eles devolveram na conta do consumidor. O consumidor falou, eu não fiz aquele empréstimo de 5.000 e eu não quero esses 2.300 na minha conta, porque isso daí é um novo empréstimo e eu já vi o que vocês fizeram comigo. Depositaram igual na conta dele, R$2.300. Foi quando ele nos procurou. Então, ele não levou para o Procon aquilo a primeira vez.
Por isso que eu já não pude fazer mais nada em relação a isso. Depois que ele devolveu, não tem o que fazer mais? Claro que tem, óbvio que Porque tem. 725 que ele vai ter que ser repartido. Exatamente, exatamente. Só que já passou o prazo dos 3 meses, dos 90 dias que ele pode fazer em relação a esse no PROCON. Só que imediatamente eu fui fazer o quê? Liguei no juizado especial. Pequenas causas. Pequenas causas para que desse um jeito de atender esse senhor, porque ele não tinha leitura nenhuma. Porque hoje o juizado atende só online, então as reclamações são abertas via e-mail. Ele não sabia o que era e-mail. Ele tem um celular que ele recebe via WhatsApp e é tudo por ligação ou áudio, não é nada escrito, porque ele não sabe escrever. Mas o juizado especial entendeu que isso não era um caso urgente, que não tinha luz cortada, não tinha água cortada. Então é só nesses casos que eles estão atendendo físico. Mas, gente, ele já não tinha mais dinheiro para comer, porque o dinheiro que ele tinha, o 725, foi embora. Então, Qual que é a orientação nesse caso? Procurar o Do PROCON. PROCON. Né? do PROCON, viu que tem dinheiro na sua conta, nos procure imediatamente. A gente vai fazer com que esse dinheiro seja devolvido sem nenhum custo para o consumidor. Vai ser aberto o processo administrativo contra a empresa, né, o fornecedor, para que ele seja multado, e ainda o consumidor vai ter que ir para a justiça, que a gente deixa toda a documentação pronta nesse processo administrativo e ele tem que socorrer ainda a justiça para que tanto a justiça fique sabendo desses crimes, quanto nós, PROCON, na via administrativa. E é sempre a mesma financeira? Não, são variadas, são várias aí. Mas é como você falou na nossa conversa antes aqui da entrevista, o INSS deveria se responsabilizar por isso também, né? Um dos documentos que a gente solicita para o consumidor, porque na via administrativa quem comprova é o consumidor, são os extratos do INSS, para a gente olhar o que tem ali de empréstimo que ele está dizendo que foi ilegal, que ele não solicitou. E tem consumidor que traz o extrato dele com tantos empréstimos ali feitos, que ele está pagando que ele nem sabia. Meu Deus. E que ele já gastou dinheiro que ele não sabia, porque às vezes com valor pequeno ele não nota. Não pode. Tá me entendendo? Então, gente, eu acredito e digo, eu não vejo uma fé nenhuma em nenhum tipo desses consumidores que estão nos procurando, não. A gente vê que realmente ele está pedindo socorro. Então, tem que ver essa atuação aí também do INSS, né? Que é uma coisa que a gente também está estudando para ver se o INSS também seja responsabilizado. Porque quando entrou para ser descontado, ele tem que ver que está fora do alcance daquela aposentadoria ou daquele e bloquear. Vai ter que ser feito. Antigamente não tinha tanto isso, mas depois da pandemia isso triplicou. Então alguma coisa, é isso que eu digo. O que não pode, tudo o que está acontecendo nessa pandemia, ficar a cargo só do pobre responder, ele pagar. Não é verdade? Alguma coisa tem que ser feita e eu via administrativa, o PROCON via administrativa, nós temos limites da nossa competência. Mas daí o pobre, para ele seguir via judicial, ele não tem dinheiro para pagar advogado. Aí tem o juizado especial, que é pequenas causas. Mas também precisa de um advogado. Né, que você não Aí tem, vai um advogado que, né, não vai ser aquela defesa que deveria, né? Exatamente. Então, tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa. Então, eu vou enviar todos os processos também para o Ministério Público, para o Ministério Público também acordar a esse respeito, né? Responsabilizar essas empresas aí, Exatamente. Né? Nós vamos fazer a nossa parte. E eu não vou, o PROCON não vai deixar em momento algum o consumidor sair de lá sem devolver esse dinheiro. Vai ser devolvido, só que daí o processo tem que continuar. Uma reparação. E antes de devolver qualquer dinheiro, procurar o PROCON. Procurar o PROCON. Ninguém devolve dinheiro a mais do que foi colocado na conta dele. E se você ganhar aí 5 mil reais na sua conta de uma hora pro dia, pra noite aí, não vai achar que é obra do Espírito Santo, não, tá legal? Fica esperto aí,
que é empresa séria, mas a gente está vendo aí que não é tão séria assim. Cláudia, antes de você, nosso tempo já está terminando, como é que está a situação do transporte? Vocês estão aplicando muita multa ou não? Sim. Nós temos hoje 2 problemas sérios, né? Que é o transporte coletivo e as filas dos bancos. Por mais que vocês não me perguntaram, mas são 2 coisas que tá realmente tirando o sossego, acho que da população toda, né? O transporte coletivo, nós temos feito em média 2, 3 por mês fiscalizações do transporte coletivo. No que tange ao PROCON, a gente fiscaliza o quê? A má prestação de serviço. E nessas multas da pandemia, durante a pandemia, a gente acrescentou agravantes, porque o fornecedor do transporte coletivo, ele não está simplesmente não prestando o serviço para o consumidor. Ele está colocando em risco a vida do consumidor. Porque quando foi pedido via decreto que era para diminuir 50% da lotação, ou seja, de consumidores, ninguém pediu para que diminuísse 50% do transporte coletivo. E foi isso que aconteceu. Então, é precária, é assustador, porque realmente o consumidor está sim sofrendo esse problema. E a gente está multando sim, nós estamos com mais 3 processos administrativos para já decisão, e as multas já estão em mais de R$500 mil, e lógico, vai passar de R$1 milhão. E os bancos também estão multando? Os bancos estão todos na mesma linha. Os bancos, o PROCON, desde março de 2020, a gente solicitou que esses bancos entregassem para o PROCON medidas para que o consumidor não sofresse com filas. E não foi isso que aconteceu. Então, como nós já estamos há 1 ano e meio da pandemia, não tem mais o que esperar. A gente está fazendo vistoria em cada lugar, em cada estabelecimento bancário, para ver a quantidade de gente que cabe dentro desse estabelecimento. Vocês acreditam que muitos nem o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro têm. Aí eu tenho que acionar o Corpo de Bombeiro para fazer a fiscalização. Para fazer essa fiscalização também. Então, eu já estou adiantando que se a lei dos 20 e os 30 minutos diz para que seja dentro do estabelecimento, então por isso a gente não pode multar, nós vamos começar a multar por má prestação de serviço. Isso serve para mercados, isso serve para farmácias, cartórios, bancos, e lotéricas e correios também. Beleza. Quem quiser fazer alguma denúncia, qual é o telefone? 21058700. É importante demais a reclamação do consumidor. Não desista do seu direito. Seja físico, seja online, você tem que resguardar. E nós, PROCON, estamos aí para isso. Beleza, Claudineia. Brigadão, tá? Obrigada a vocês. Até a próxima. E agora... Opa! E agora a gente vai falar sobre educação, né? Sobre aulas nas escolas estaduais. Hoje, dia 21, as aulas estão sendo realizadas com as turmas em sistema híbrido, com 30% presencial e o restante com revezamento aqui no Paraná. E Foz do Iguaçu registrou no fim de semana 128 novos casos de Covid. No sábado foram 87 novos casos.